Você começa? Começo, Bob. Eu não sabia que eu tremia a mão. Pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui. Domingo, meio-dia. Com a parada gay Com parada em curso. Gay, em curso, é. Muito respeito por todos que estão aqui. Meu nome é Renato Parada. Eu sou fotógrafo, retratista. Eu sou colunista também da 451. Tem uma coluna de retratos lá, chamada Folha de Rosto. E, em nome da feira, da revista, queria agradecer a presença do meu ídolo da fotografia e de todos os fotógrafos também brasileiros, né? Referência para todo mundo, assim. E queria agradecer a presença do Bob aqui com a gente. E é uma mesa... A mesa é... Como é que chama mesmo, Bob, a mesa? Retrato falado. Retratos falados. Retratos falados. Retratos falados. Retratos falados. E é uma mesa de comemoração dos 53, né, Bob? Agora 53. Eu estou comemorando esses 50 desde os 49. Então já tem 4 anos de comemoração dos 50 anos. Não, é muito legal. 50 anos de fotografia é muita coisa. Muita coisa. E eu acho que o Bob fez muitos livros já, muitas exposições, e mesmo assim acho que nenhum livro consegue captar assim, a dimensão da obra dele e a quantidade de coisas que o Bob fez. Assim. Eu lembro agora que a foto da Rita Lee, assim, o Bob se fotografou ela, sei lá, umas 28 vezes, parece, assim, nos últimos 30 anos. A Rita Lee novinha até agora. E as outras personalidades, né, brasileiras, assim. Mas um livro que tenta, um livro muito e aí o Bob nesses 50 anos, ele para comemorar, ele lançou esses 2 livros. O Livro Falado e o Desnorte. O Livro Falado é um livro muito legal. É um livro muito, é uma característica do Bob ser muito despretensioso, assim. E é um livro muito legal para conhecer a obra dele. E é sempre uma foto e o Bob explicando um trechinho, assim. E é muito curioso, assim, porque é muito legal ver o Bob falando dos fracassos dele, assim. A foto do Lenny Kravitz realmente é ruim, Bob. É realmente ruim, exato. É muito legal estar isso no livro, assim, os sucessos e os fracassos. Mas é um livro muito legal para quem quiser conhecer a obra do Bob e na voz dele. Né, Bob? Que o livro... Você tentou fazer falado, né, Bob, esse livro? O nome Livro Falado veio porque quando eu tinha acabado de lançar o Desnorte e me procuraram a Fundação Olga Cos, que é uma fundação de apoio a jovens deficientes da periferia. E eles têm um selo de fotografia lá. Não me pergunte por quê, mas tem. E aí eu tinha acabado de lançar um livro e eles me procuraram para fazer outro. Eu falei, não quero fazer outro livro. Aí os irmãos Farcas, o João e o Kiko, um é fotógrafo, o outro é designer gráfico, me propuseram fazer um livro de histórias, que seria uma coisa nova. Aí eu topei. Mas também estava com preguiça de fazer, porque tinha que escrever um monte de coisa. Falei, não vou fazer, não. Mas não, você faz uns depoimentos e a gente transcreve. E quando voltar, eu fazia isso. Quando voltavam as transcrições, eu me achava um débil mental. Falando assim, nossa, que coisa horrorosa. Aí, eu não pode nem falar essa palavra que eu falei, né? Acho que hoje em dia não se fala mais, mas... Enfim, eu me achei muito aquém do que eu podia fazer, né? E aí eu resolvi escrever, pegar as falas e escrever sobre cada foto. E nesse sentido o livro ele tem uma característica porque a história precede a imagem, né? Quer dizer, ela está sobre a imagem. Então não é um livro de fotografia nos moldes como são os livros de fotografia com as fotos, enfim, onde a foto protagoniza o livro. Aqui não, a história é a protagonista e a foto é uma ilustração daquela história. Um livro diferente, eu gostei muito de fazer, enfim, o resultado foi, do ponto de vista do cuidado, da cuidade gráfica, que é muito importante para o fotógrafo, né? Ele é muito bom, enfim.
E isso foi um livro que saiu do nada, assim. Não tinha nenhuma pretensão de fazê-lo. E é legal porque a fotografia e o fotógrafo, os fotógrafos têm existe um certo glamour assim em torno, né, da fotografia, assim, mexe muito com as pessoas, né? E o Bob fala de uma maneira muito simples, assim. Parece que é simples o jeito que ele encara o trabalho, mas é uma característica do Bob muito legal essa, mas é um trabalho muito profundo. Então não acreditem de cara nisso. Assim. Não, mas é para acreditar. Ô, Bob, e a nossa mesa é retratos falados e o livro falado. Mas você não acha chato falar sobre fotografia? Porque parece que muitos fotógrafos eles são um pouco assim, eles não são muito à vontade de falar das próprias fotos. E, por exemplo, uma coisa muito legal que eu gosto da fotografia é que ela é silenciosa. Não tem música entrando, não tem gente gritando, discutindo. É uma mídia ainda que tem um silêncio envolvido, até na fruição, assim. E até assim, por exemplo, aqui, sei lá, se eu pego aqui no Desnorte, essa foto fantástica. Parece que o que eu falar dela vai diminuir ela. Você não acha chato falar de Não, eu acho que, assim, eu não gosto de falar de fotografia, mas a única coisa que eu tenho autoridade para falar é sobre a minha trajetória, sobre o que é o meu ofício de fotógrafo, o que é ser fotógrafo, da forma que eu sou, como eu transito por tantas disciplinas da fotografia, como esse trânsito é para mim. É isso que eu consigo falar. Analisar uma imagem, eu deixo para as pessoas. Eu acho que tem uma coisa de as obras são para serem lidas cada um com a sua subjetividade, olhando aquilo e sentindo o que é necessário. Tem muita gente que olha essa foto da Fernanda Montenegro e não acha nada, entendeu? Então depende muito do olhar da audiência também, né? E assim, agora ficar nessas discussões eu deixo para os curadores e para os críticos de fotografia, para que eu escrevo textos de fotografia, então, mas não sobre as minhas. Eu às vezes pego o trabalho de alguém e faço alguma coisa teórica sobre isso, mas é isso. Sim, lembrando também que eu sou fotógrafo, também não sou curador nem estudioso, então vai ser uma conversa meio doida assim para todo lado. E Bob, você falou que esse livro não é um livro tradicional de fotografia, né? Mas o Desnorte é. Porque o Desnorte ele é um livro de fotografia no sentido de que as fotos são grandes, são spreads, ele não no formato dele ele também não é um livro de fotografia tradicional, né? Ele parece mais uma publicação, incrível, uma revista, né? Como chama, Bob? Eduirama. O Eduirama. Então ele também não é um livro de fotografia nesse sentido de como seria um livro de fotografia tradicional, que é esse aqui. Eu pensei que ele fosse costurado, mas nem isso ele é. É um livro muito legal, as folhas. Ele é um objeto interessante, né? Um objeto interessante. Até para pôr na parede, né, Bob? Exatamente. Ele foi feito pensando nisso um pouco, que as pessoas podiam tirar as folhas, as que se coincidem, né? E colocar na parede e depois tacar fogo. E tira a coisa da seriedade. Né? E exatamente, né, Bob? Tira a seriedade do livro, né? Aquela coisa pomposa, capa dura, que é legal. Esse já é um livro capa dura, né, que tem essa pompa e essa circunstância. Sim. Ô, Bob, e quando eu vi o lançamento desse livro, me chamou muita atenção o título dele, Desnorte, né? Que assim, no primeiro momento eu sabia o que era, né? Porque desnorte de desnorteado, e eu conseguia relacionar isso com a sua obra, mas é uma palavra que ficou ecoando em mim por bastante tempo, assim, Desnorte. E eu achei um título genial por vários motivos. Mas eu fiquei curioso com a palavra, que não é uma palavra muito comum assim no meu vocabulário. Tem um restaurante em Portugal, Desnorte. Mas depois que eu lancei o livro, alguém me falou: o restaurante em Portugal. Mas assim, para achar um título para um trabalho, eu sempre escrevo um texto que é o prefácio do livro ou uma espécie de observação sobre aquele trabalho, por que eu fiz aquilo um pouco. E eu não tinha nome nenhum. Em princípio, era um caderno Bob Wolfenson, uma coisa assim. Né? E aí, quando eu escrevi o texto, essa palavra veio no sentido de dar conta desse trânsito mesmo, que não é... Em geral, principalmente fora do Brasil, os fotógrafos são especialistas. Né?
O cara, a não ser o Irving Penn, que tem uma obra mais randômica, assim, o resto, todo mundo ou é retratista, fotógrafo de moda, ou fotógrafo de rua, ou fotógrafo de fotojornalista, ou fotógrafo de publicidade. Enfim, eu juntei todos esses em mim, de uma certa forma, por um tipo de personalidade que é a minha. Não foi nenhuma não foi estratégico, foi para dar vazão a essa personalidade múltipla que é a minha, esses vários interesses que eu tenho, né? Eu vim de uma família que tinha essa coisa política de esquerda, muito arraigada, muito maniqueísta, inclusive, né? O que era bom era assim, o que não era assim. E depois fui passar por esse lado de ser fotógrafo comercial e tudo mais, mas essas coisas eu fui carregando junto comigo. E aí o nome Desnorte veio um pouco dessa sensação de ficar passeando para lá e para cá. Ele tem um sentido pejorativo também. Um amigo meu, que é o escritor Gilberto Vasconcelos, falou: por que você botou esse nome? Esse nome é pejorativo. Eu falei: não, mas eu acho que ele dá conta desse planar aí, desse flanar pelas várias... Bob, eu acho que muita coisa que eu pretendo falar ainda tem um caráter pejorativo, assim. Bora. Mas eu acho interessante isso, porque acho que a gente não vou te criticar aqui, mas não vou ficar te elogiando, porque a carreira do Bob diz por si só, assim. Mas aí, Bob, eu fui pesquisar no dicionário Desnorte. Aí estava aqui, adjetivo: que se desnorteou, que perdeu a direção, o rumo, desencaminhado. Segundo aqui, aquele que se tornou confuso, inseguro, desorientado, desvairado. Sinônimos: ver sinonímia de desajuizado. Eu acho que isso tudo tem a ver com você. Mas espera aí, desculpa. E perplexo, que também acho que tem a ver com você. Antônimos: norteado. Ver também antonímia de irresoluto e maluco. Bob, isso eu consigo relacionar Desnorte com o seu trabalho, mas isso me fez pensar também na figura do fotógrafo, que eu, como fotógrafo, até hoje acho estranho eu ter virado fotógrafo. Porque eu acho que a figura do fotógrafo, os fotógrafos que eu gosto, eles têm essa característica de deu errado em tudo na vida. E aí a fotografia salvou a pessoa. A pessoa é tão desnorteado, desajuizado, confuso, inseguro, desorientado, desvairado, que sobrou a fotografia. E eu queria saber se você se identifica com isso, se você se identificava, ou se você até hoje se identifica com isso, ou se não. Se você não identifica com isso. Não, me identifico muito. Eu acho que, inclusive, eu advogo essa ideia de ser desnorteado, de ter sido muito... Tem um período da minha carreira, eu comecei muito cedo, né? Eu tinha 16 anos, meu pai morreu, eu fui trabalhar num estúdio de fotografia, foi um emprego que eu arrumei. Então, fotografia, para mim, não era uma vocação, era uma contingência da vida. E eu, paralelamente a isso, estudava ciências sociais, fazia um monte de coisa que eu não sabia direito o que eu queria ser. E aí eu fiquei patinando, tinha muito isso. Na minha época, teve o filme Blow Up, do Antonioni, que fez da figura do fotógrafo uma figura, a personificação do charme, da sedução, disso. Então, tem muita gente que você encontrava, não sei como é que é hoje em dia a juventude, mas não sei o que todo mundo faz, né? Assim, mas você chegava para as pessoas e... O que você faz? Sou fotógrafo. Todo mundo era fotógrafo, porque era uma profissão que você, né, não tinha compromisso com nada e eu entrei nessa onda de também ser fotógrafo. Mas eu tive a sorte de arrumar um emprego. Me tornei, assim, digamos, eu estava fotógrafo até uma determinada idade. Depois eu me tornei um fotógrafo, de fato, como eu sou até hoje. Quer dizer, então, durante esse período que eu fiquei patinando, que eu não sabia se queria ser fotógrafo ou não, e que eu achava o meu trabalho muito medíocre, mas que, olhando hoje em retrospectiva, eu acho que não era, eu sentia todos esses sentimentos aí da sinonímia do Desnorte, eu acho que cabiam em mim. E eu devo ter carregado isso, inclusive para essa palavra ter surgido ao longo
da coisa, isso vem comigo também, continua, é essencial em mim, entendeu? É muito bonito, muito E eu tenho tipo, essa, assim, por mais que eu tenha uma obra vasta, eu sou bem caótico, confuso, falo uma coisa num dia, no dia seguinte outra, quero isso, quero aquilo, né, Soraya? E a Soraya, minha agente, está ali. Ô, Bob, e que delícia essa imagem que abre o Desnorte, que é uma foto de família, né? É sua filha? É uma das minhas filhas. De Mas cabeça para baixo. Não, é do outro lado. É uma foto só, né? São as três, É uma foto só. São as minhas 3 filhas. Né? Eu não tinha visto isso ainda. É. Pode puxar a capa que você mostra. É uma cena de... Eu acho uma delícia essa primeira foto. Pois é, isso é a pessoa desnorteada, de cabeça para baixo. E a outra aqui de cabeça para baixo, mas brincando, né, Bob? Porque a fotografia, eu acho que tem um pouco isso de brincadeira. Você não tem culpa da fotografia ter esse caráter de brincadeira, assim? Eu tenho um pouco, assim. As pessoas têm carreiras, profissões, são curadores, professor da USP. Fotografia tem uma coisa de brincadeira, que é maravilhoso. Mas que não é estranho. Mas não tenho culpa disso. Você não tem, né? Não. Eu queria não ter também. Bob, deixa eu ver aqui. Estou tranquilo. Ô, Bob, e toda vez que alguém me pergunta por que você virou fotógrafo, alguém me pergunta isso, a primeira coisa que me vem são 2 palavras terríveis, que eu nunca falo elas. Mas é a mais sincera, assim. Só que eu nunca falei até então. E eu estava vendo uma entrevista sua que você fala literalmente essas 2 palavras que eu não ouso dizer. Que você fala assim, por que você virou fotógrafo? Aí você comenta que 2 características, que essas são as 2 palavras, porque eu era muito mimado e vagabundo. É isso mesmo. Isso a gente já falou um pouco aqui, né? Né? A parte do mimado, não. Mas, assim, minha família, de uma certa forma, minha mãe, principalmente, né? Ela queria que eu, enfim, antes de eu ir trabalhar, eu fiz curso de francês, fiz curso de violão, fiz tudo que eu fazia, não ficava nem 10 dias fazendo, entendeu? E então, nesse sentido, eles me promoviam muito essa necessidade cultural minha de formação e tudo. Então, eu também eu não corria muito atrás, estava muito dado, entendeu? Então, nesse sentido, eu era muito mimado mesmo. Legal, Bob. O Bob não, era muito estranho na época ainda, assim, a escolha, assim, a questão, a família ficava preocupada. Não. Hoje você acha que é muito diferente daquela sua época? Acho que sim. Acho que hoje um filho pode chegar para o pai e falar: você é fotógrafo. Depende do contexto cultural, sociocultural que o cara vive, né? Pode ser que a pessoa execre essa possibilidade, pode ser que a pessoa enalteça, né? O Bob e quando a sua filha Helena, né? Helena. Desculpa. E ela é uma grande fotógrafa também. E quando ela te informou disso... Não, enfim, obviamente, deixei todo mundo livre para escolher o que quisesse na vida. Mas ela começou a se ligar em fotografia e eu estimulei muito. Falei assim, vamos procurar um curso bom, alguma coisa legal. Ela nunca quis trabalhar comigo, o que eu acho ótimo. Sim, Bob. Porque fatalmente a gente estaria se batendo. Ô, Bob, e a gente está aqui, né, numa feira do livro, né? E que eu acho bem impressionante, assim, que o livro sobreviveu, né, essa revolução digital, aí, ao contrário das revistas, né? E é curioso isso. Eu fico bastante curioso com essa sobrevivência do livro. Mas, de alguma forma, a gente está acostumado hoje a ver só foto em tela de computador, celular e tal, mas parece que é muito diferente ver uma foto... essa foto da Fernanda Montenegro, eu já tinha visto ela muitas vezes, mas aqui, desse tamanho, ou talvez na sua exposição também, ela ganha uma dimensão única, né? Que eu acho que não reproduz em outras mídias. Né? O que você acha do livro e do papel? Bom, primeiro, eu acho que o mundo digital tem um paradoxo. Se, por um lado, ele deixou a fotografia, franqueou a muita gente ver fotografia e tem essa coisa de que ela se basta digitalmente, por outro lado, também
possibilitou, através dessas mídias, novas mídias de impressão, a possibilidade de muita gente produzir seu próprio. Antigamente, para você fazer um livro de fotografia bom, você nem fazia. Você fazia ruins, porque a impressão era muito cara e muito ruim no Brasil. Então, hoje em dia, você, com, sei lá, um pouco de dinheiro, você faz um livro com impressão digital, tiragem pequena, experimenta. Então, assim, hoje nunca houve tantos fotos-livros, né, como se chama hoje em dia, como há hoje. E com uma difusão muito grande. Tem um mundo paralelo aí de fotos-livros, assim, comunidades, editoras, enfim. E eu acho que a fotografia ela se realiza, assim, para o fotógrafo, a grande realização da fotografia é física. Ou em exposição, ou em livro, ou em revista, onde você tem essa coisa, esse prazer tátil também de ver a imagem, além da escala, né? Além da escala, que é grande em geral. Quando é pequena, é desse tamanho, assim, que é muito maior do que uma mídia digital. Ô, Bob, e quando eu nem tinha, no meu caso, quando eu nem tinha interesse em fotografia, um livro que me marcou muito, é uma obviedade isso, mas foi o que deu um clique muito grande na minha cabeça, assim, foi um livro do Cartier-Bresson, que eu abri assim, parecia que eu tinha visto um filme, eu folhei o livro, parecia que eu tinha visto um filme incrível de 3 horas, assim, fiquei muito impactado com aquelas imagens. Você tem assim alguma memória carinhosa com algum livro, ou um livro que te impactou muito, que transformou sua carreira? Bom, eu sou um grande consumidor de livros de fotografia. Era mais do que eu sou hoje, né? Hoje eu sou mais produtor de livro de fotografia do que consumidor, mas eu consumia muito, eu comprava muito, nem todos eu via, mas enfim, eu fiz uma coleção muito grande, uma biblioteca grande de livros de fotografia. E, obviamente, fui bebendo em todas as fontes dos meus interesses, né? Mas, assim, acho que um livro que me impactou... O Cartier-Bresson demorei para chegar nele. Um livro que me impactou muito é um livro do Richard Avedon, fotógrafo americano, retratista, fotógrafo de moda, e que é muito... assim, tinha uma tríade de fotógrafos nos anos 70, 80, que me influenciaram bastante, enfim, influenciavam toda aquela geração nessa área de fotografia de moda, de retratos, tudo, que eram Helmut Newton, Irving Penn e Richard Avedon. E o primeiro livro eu ganhei da minha ex-namorada, bom, ou seja, eu estou casado com a Marisa há 45 anos, a minha ex-namorada faz 50. Ela me deu esse livro do Avedon, como prêmio de consolação, porque ela estava indo embora. Eu ganhei esse presente. Além dessa dimensão emocional desse presente que eu ganhei, ele ficou um livro seminal para mim, muito interessante. E eu fui vendo esse livro ao longo dos anos, depois abandonei, depois voltei, não sei o quê. Hoje eu olho ele com coisas que eu nunca tinha visto, né? Porque o livro ele te dá essa... É como ler, né? Como ler um livro... Estou lendo agora Dom Casmurro, do Machado, eu li na infância, na adolescência, não lembro de nada. Não vi as coisas que eu vejo hoje. Então, se eu lê-lo daqui a 2 anos, eu vou ver outras coisas de novo, entendeu? Então, o tempo também vai te dando outras visões, outras experiências, outras vivências. E esse livro do Avedon, que era 1947, 1970 ou 1967, então, eram 20 anos de fotografia. E era uma coletânea dele, e foi um livro que, digamos assim, o grande livro de fotografia que me incentivou a ser fotógrafo também, de uma forma mais constante. Legal, Bob. Ô, Bob, hoje, quando o pessoal mais novo vem conversar comigo, assim, querendo ser fotógrafo, eu percebo no comum, assim, uma ansiedade, uma velocidade muito grande, assim. E eu lembro que uma coisa que me ajudou muito, você já até disse aqui, mas me ajudou muito quando eu estava começando, é justamente essa afirmação que você falou, assim, que nos primeiros 10 anos da sua carreira, você considerava o seu trabalho medíocre, assim. E eu acho que hoje eu acho difícil ser verdade isso, e até você não concorda tanto com isso hoje em dia, porque tem um certo frescor, né, Bob, que a gente na época não pensava, né? Mas eu lembro que me tirou muita ansiedade, assim. Eu falei assim, 10 anos, o Bob não fez uma foto boa, então tem que ir devagar, a mesma coisa. Até mais de 10,
de 70 a 82, 12 anos. Ô, Bob, e você teve uma... Foi uma crise, assim, porque o Bob, nessa época, ele achou isso, ele estava 10 anos na fotografia, e aí ele achava que não tinha nenhuma foto boa, aí ele vendeu tudo que ele tinha, não é, Bob? Câmera, carro, vendeu tudo e foi morar em Nova York, né, Bob? Que foi um movimento importante na sua carreira, né? Foi uma ruptura a partir de uma crise mesmo, né? Eu olhava para o meu trabalho, porque quando eu comecei a trabalhar com 16 anos na Editora Abril, a Editora Abril era uma indústria de fotografia, o estúdio da Editora Abril. Então, não tinha coisa conceitual, visual, educação visual, era zero. Era um negócio assim muito... Você fotografava de urubu a cobra d'água. Então, era tudo muito... Tinha um sentido ilustrativo, específico, né? A fotografia sempre a reboque de alguma coisa. E aquele universo... ele era, de uma certa forma, limitador. E eu fui percebendo isso. Primeiro, eu vivi disso, né? Eu, muito jovem, eu já tinha um ofício de fotógrafo. Né? Bom, desculpa interromper, Bob, só um parêntese. Você tinha, por exemplo, eu cresci tendo você como referência. Quando você estava começando nesse navio, existiam as referências nacionais já? Sim. Tinha um fotógrafo chamado José Antônio Castilho de Moraes, que era do Rio, que trabalhava na Editora Abril e que eu trabalhava com ele, era assistente dele, ele era meu ídolo. Depois, Antônio Guerreiro, que é um fotógrafo também que tinha uma certa eminência. O Trípoli, talvez? O Trípoli, de uma certa forma. Já existia esse pessoal, já existia, né? E internacionais tinha esses que eu te falei, daquela tríade lá. Mas, voltando um pouco mais... Não, a crise, né? Ir para Nova York, aí você vender tudo. Não, obviamente. E ser assistente, né, Bob? Aí eu achava que eu não sabia fotografar direito, da forma que eu gostaria que eu fosse um fotógrafo. Aí eu falei assim, eu vou largar tudo e vou ser assistente de algum grande fotógrafo fora, tentar, né? Aí me comprometi muito com essa viagem. Eu vendi tudo que eu tinha... E fui para Nova York. Eu tinha uma prima que morava lá, que foi onde eu cheguei, na casa dela. E comecei a procurar. Fiquei uns meses estudando inglês. Quando eu me senti apto, eu comecei a procurar os fotógrafos que eu admirava. E naquela época era carta, né? Você mandava uma carta, a carta demorava 5 dias para chegar no cara, ele demorava 5 dias para te responder. E, uma coincidência, está na hora certa, no lugar certo, a carta chegou para o cara no dia que o assistente dele estava indo embora. Ele se interessou, me ligou. Tinha uma secretária eletrônica que eu deixava lá, meu recado, e mandou um recado para mim. Eu não acreditei, achei que era brincadeira de algum amigo meu, fazendo uma brincadeira, dizendo que era um fotógrafo e tal. Mas eu vi que, pelo sotaque, não podia ser, não tinha que ser algum americano falando. E aí, enfim, no fim, trabalhei com esse fotógrafo chamado Bill King. Trabalhei com ele alguns meses e aí eu acho que foi um divisor de águas na minha vida. Você tentou com o Avedon, com o Richard Avedon? Tentei também. Ele te respondeu? Não respondeu. E tentei com Otto Stupakov, que era um fotógrafo brasileiro, que depois eu me tornei amigo dele, fui curador de uma exposição dele no Instituto Moreira Salles. Você tentou com o Otto? Eu tentei com o Otto. Eu falei para o Otto, eu liguei para você, ele atendeu o telefone. Ele chegou a atender? Ele atendeu, falou, não, no momento não tem, não sei o quê. Eu falei, bom, eu te procurei e não pude trabalhar com você. Ele falou, nossa, Aí ele brincava que ele tinha perdido um grande assistente, que se ele soubesse... Eu era um péssimo assistente, inclusive. Ô, Bob, eu ia comentar do Otto mais tarde, mas como você falou nele, e depois de tantos anos, você, assim... Que é um trabalho seu, além de produzir a fotografia, que para mim é um trabalho muito interessante que você fez, que você meio que resgatou o Otto, né? Uhum. Apesar dele ter te fechado a porta tantos anos atrás, passado tanto ano, você voltou a ele e teve uma espécie de resgate da figura dele, né, Bob? O que foi isso, Bob? Você pensou um dia? Ele ter fechado a porta, eu achei natural. Quer dizer, se alguém liga para mim hoje e fala que quero ser seu assistente, também, obviamente, não é. Eu não vou lembrar disso. Sim. E não é assim tão fácil, né? Isso
eu não tinha nenhum tipo de resquício enfim, em relação a isso, né? Mas o Otto também era uma figura que era, depois de um tempo que eu comecei a trabalhar, ele também era uma figura, porque ele era brasileiro, em que pese esse nome, Otto Stupakov, assim como o meu, né, Bob Wolfenson, não são nomes brasileiros. O dele é verdadeiro, o meu é Roberto, né? E ele era um cara que tinha tido uma trajetória muito interessante, muito rica, muito. Ele saiu daqui também, largou tudo que ele tinha e foi morar fora, e ele realmente, entre aspas, venceu, né? Foi um cara que trabalhou para as grandes revistas do mundo, foi aceito no Grand Monde da Fotografou muitos presidentes dos Estados Unidos, fotografou, né, presidentes, fotografou a Grace Kelly, fotografou Jack Nicholson, fotografou um mundaréu de gente. E essas pessoas, para você fotografar, você precisa ter um currículo, não é assim? Você não chega lá e vai fotografar um presidente dos Estados Unidos e dizer... Teve exposição do Otto, né, Bob, na E essa São Paulo exposição Fashion eu fui... E que originou esse livro. Esse livro, muito legal, Otto Stupakov. E a gente trouxe... Aí eu tinha uma revista chamada Sem Número, não sei se alguém conhece aqui. Alguém conhece a revista Sem Número? Ah, você, então. 1, 2, 3, 4. Vendeu. Tinha uma que piada. Foi o trabalho, né? do Bob de fazer revista. Tinha uma piada, né? A pessoa falava: comprei sua revista. Ah, foi você, então. Porque a revista era um sucesso de público. Não, mas a revista durou muito, até para toda essa audiência que ela tinha. Ela durou 12 anos fazendo. Todas as revistas são bimestral, semestral. A nossa era quando dau. Então, a gente lançava quando tinha, enfim, condições de lançá-la. E no primeiro número da revista, eu recebi um folheto com uma matéria com Otto Stupakov. Ele estava no ostracismo, ele estava esquecido. E o folheto muito chinfrim, muito vagabundo, feito assim, texto ruim, tudo. Eu falei assim: vamos fazer alguma coisa com ele? Falei: bom, a gente tem os meios, tem a revista. Seria um show, ninguém sabia quem ele era. Ele tinha ficado totalmente eclipsado, assim, estava totalmente fora das luzes, né? E aí enfim, através de contatos, eu encontrei, liguei para ele. Ele estava morando meio homeless, numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, no estado de Nova York, chamava Hurley. E eu resolvi ir para lá, eu e o Hélio Rara, que era o editor de coisa, a gente mesmo se financiou e foi encontrá-lo, porque ele não queria encontrar gente em Nova York. Aliás, ele queria encontrar gente em Nova York. Eu falei: não, o que interessa, eu já sabia um pouco da história dele. Falei: o que interessa é encontrar ele onde ele está morando agora, né? Porque isso é que era a coisa mais dramatúrgica da nossa história. Essa foto que é muito boa. Esse é um retrato que eu fiz dele. É onde ele morava, exatamente. Aí a gente foi dar um passeio com ele por Hurley. A primeira coisa, quando eu cheguei, assim, a gente chegou, ele falou assim: olha, não vou levar vocês nem para tomar café, porque não tem um tostão. Aí eu terminei, passamos o dia com ele lá. Ele levou a gente num restaurante francês. Ele falava um francês assim primoroso, um homem muito sofisticado, muito culto. Tinha tido uma projeção muito grande e estava ali. Aquilo mexe com você, né? Porque você se põe no lugar dele também, ainda na mesma profissão e tudo mais. Você fala assim: bom, caramba, o que ele fez para chegar nisso aí, né? Ou o que ele não fez? E aí eu resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa por ele, depois dessa matéria. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu procurei o Fashion Week e falei: o Paulo Borges, e falei: vocês sabe quem é o Otto Stupakov? Um negócio de moda, não sabia quem ele era. E ele era um fotógrafo de moda muito eminente nos anos 60. Não sei quem é, não sei o que. Bom, enfim, aí a gente conseguiu dinheiro, conseguiu resgatar, conseguiu trazer ele para o Brasil. Fizemos uma exposição muito grande, saiu esse livro. Depois o Instituto Moreira Salles comprou o acervo dele, lançou outro livro, eu escrevi o prefácio do livro. E, em 2016, a gente fez uma grande exposição, eu e o Sérgio Burg, no Instituto Moreira Salles do Rio.
E aí foi uma apoteose do trabalho dele, assim, Muito legal esse bacana. resgate. É um fotógrafo incrível. É. E, Bob, vindo mais para os tempos atuais, claro que ninguém sabe ainda o que vai ser disso, mas a inteligência artificial, né? Que eu acho bem impressionante a capacidade dela de criar imagens. Assim, eu fui ver, no primeiro momento achei que assim ia ser uma coisa meio ruim, assim, mas eu fiquei bem impressionado com a qualidade, até da luz. Achei interessante. Não, Achei é. interessante, assim. Você pensou um pouco sobre isso? Tem alguma opinião sobre isso? Olha, assim? eu vou um pouco ao sabor dos acontecimentos. Eu não vou. Eu acho assim, quando veio o mundo digital, a transformação, a grande revolução da fotografia, que foi quando o advento da fotografia digital, eu era um praticante da fotografia analógica, né, formado na fotografia analógica. No primeiro momento, aquilo, falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... E eu incentivado, eu sempre tive assistentes muito jovens, incentivado pelos meus assistentes. Ele falou assim, um dia um dos meus assistentes falou assim, você já não começa a fazer digital de uma vez? Para com isso, a coisa é tão efêmera, né? Principalmente nesses trabalhos comerciais, eles são tão efêmeros. Taca o pau na coisa. Aí eu comecei a fazer. Eu quebrei muito a cara no começo, era muito diferente, tudo, né? Principalmente o ritual era muito diferente, né? E o resultado também. Mas fui aderindo, e hoje eu sou totalmente aderido à fotografia digital. E eu acho que sempre precisa ter alguém atrás da câmera, pensando, mesmo a inteligência artificial vai precisar de algum criador atrás, entendeu? Vai precisar de alguém que esteja... Eu até escrevi no meu Instagram um textinho sobre esse evento nosso aqui, e que eu disse que o fotógrafo ele é um escritor, de uma certa forma, né? Ele precisa dos mesmos elementos que um escritor precisa. Você precisa de técnica, precisa de um pacto com uma audiência, você precisa de estilo, precisa de repertório e criar algum tipo de história, de contexto que interesse, enfim, que interesse. Eu acho que eu gosto dessa analogia, né? Então acho que sempre, mesmo a inteligência artificial, seja para onde ela for, obviamente vai reduzir em algum lugar alguma coisa, alguma participação, mas vai precisar ter o ser humano ali, a subjetividade vai precisar estar ali. Entendeu? Tem esse discurso que vai acabar com a fotografia. Eu não acredito nisso. Talvez a fotografia como... Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a fotografia, inclusive, nunca foi tão difundida como está agora, entendeu? Agora, muita gente, nem todo mundo que fotografa é fotógrafo, porque você, para ser fotógrafo, precisa de todas essas coisas que o escritor também precisa. Nem todo mundo que escreve, né? Você está anotando coisas aí, você é escritor? Não. É? Não. Então, é isso. As pessoas escrevem, não são escritoras. Então, quem fotografa não é pelo fato de fotografar que é fotógrafo. Bob, e também como é que eu vou dizer assim, uma breguice natural e orgânica também não acabou com a fotografia, né? Qual? Não, assim, uma certa... Hoje em dia a gente tem essa profusão de fotografia, né? Ah, sim. Porque a pessoa fala... tem muito receio da inteligência artificial, mas eu estou falando assim, a breguice sim. natural. Tudo, né? O vídeo não acabou com o cinema, o rádio, a televisão não acabou com o rádio. Há uma readequação sempre, né? Eu acho que quando vem uma coisa que parece assim muito revolucionária, as pessoas falam, bom, isso aqui vai acabar, não vai ser, isso vai virar uma outra coisa, vai ter um nicho para isso. Mas eu estou aqui filosofando sobre uma coisa que eu não sei também. Sim, Bob. Entendeu? E outra coisa, eu estou profetizando o que eu não sei, o que eu não tenho nenhuma autoridade para profetizar. É um sentimento, é uma intuição. Outra coisa do nosso tempo, assim, que talvez não tinha antes, é a profusão, né, que você comentou, e a certa intoxicação das pessoas, assim, com o excesso de fotografia. Mas isso né? não tem a ver com o mundo digital só, não. Isso já era. Eu já me lembro de coisas que eu escrevi nos anos 80 e que eu já falava dessa intoxicação de imagens. Então, eu acho que isso veio vindo, né? No século Só foi século aumentando, XX, né, Bob? e agora estamos no auge dessa intoxicação de imagens. Saber discriminar o que interessa, o que não interessa, acho que é isso, né? Faz parte um pouco, tem todo esse contexto também
identitário que chegou agora nos últimos anos, todas as questões políticas, tudo isso também define um gosto, define um interesse, define um jeito de olhar para as coisas, entendeu? Sim, Bob. Bob, como aprender a ver, a olhar? Eu sei que é um pouco abstrato a pergunta, mas assim, eu percebo assim, que o meu desenvolvimento é muito lento no olhar. Porque o olhar está dado. Você olha e você acha que você viu tudo. Como que... Acho que convém ler o livro do Roland Barthes sobre a câmera clara, que ele diz de que o que importa numa fotografia não é o que está visível, né? Ou visível na primeira mirada. É sempre, ele chama de punctum, né? Punctum fotográfico, né? Que é, às vezes, aquilo que você não vê, não é o centro da fotografia, não é aquilo o motivo pelo qual a fotografia foi realizada, mas ele é enfim, é um jeito. Você vai olhar, quando você perscruta uma fotografia, você encontra o punctum dela. Sim, Bob. Bob, as pessoas são muito meio fascinadas com a coisa do retrato, né? Que é uma parte que uma parte grande do seu trabalho, da sua profissão e que até hoje você produz, né? E as pessoas são curiosas, né, Bob? Tipo, como você faz uma foto boa ao invés de um 3x4 sem graça? Eu faço muito 3x4 sem graça também. Mas, enfim, uma foto. Eu acho que o retrato. Bom, vou falar isso. A Renata, que está aqui, ela não aguenta mais ouvir eu falar isso. Mas o retrato é um encontro que obedece à natureza dos encontros. Ou seja, ele é. Você tem algumas constantes, né? A câmera, eu sou o fotógrafo, o sujeito está diante de mim. Mas o resto depende um pouco dos desejos que pairam. O Roland Barthes fala disso também, né? Que sobre um set fotográfico tem vários desejos, né, pairando sobre ele, né? O que o sujeito fotografado quer se utilizar da fotografia que o fotógrafo está fazendo para se projetar, o que o fotógrafo quer se utilizar do sujeito para realizar o próprio trabalho, uma terceira dimensão, que é alguém que está encomendando esse trabalho, e é da fricção entre todos esses desejos é que sai a fotografia. Então, assim, um retrato é muito imponderável, né? Você não sabe. Eu nunca sei quando eu vou fazer um bom retrato ou não. Depende muito. E o tempo também confere ao retrato, né? Francis Bacon dizia isso, que uma obra de arte só é boa 90 anos depois. Então, o tempo ele confere ao retrato uma dimensão que ele não teve naquele momento em que ele foi feito. E pessoas carregam suas próprias fotos, né? Por exemplo, tem uma foto do Lula dos anos 70, que ele fumando um cigarro, a foto do Caetano, minha, do olho levantado. Enfim, fotos que, quando eu fiz, tinham uma dimensão muito ali específica, tinha uma função de ser para uma revista, e tiradas daquele contexto e com a projeção que essas pessoas foram assumindo, elas ganharam uma dimensão muito grande. Ganharam uma dimensão... É muito famosa, né, essa foto do Caetano. Então, também tem essa, né? Agora, é muito... tem uma história engraçada, também tem uma ideia da descontração, né? Que as pessoas acham que foto boa é foto descontraída. Tem até esse texto que você me mostrou. Eu resolvi não ler o Bob. Ah, é? Aquele texto. Bom, enfim. As pessoas acham que foto boa é foto descontraída. E eu discordo disso. Duas coisas que eu discordo, duas coisas que vêm muito à minha cabeça assim, quando eu falo de retrato. Uma é essa ideia da captação da alma, que eu sou e que é muito difundida pelas pessoas. Ah, essa foto é boa porque você captou a alma da pessoa. Primeiro, eu acho que ninguém tem essa capacidade, nenhum fotógrafo quer captar a alma de alguém. Quer dizer, pelo menos eu não. Acho que você também não. Segundo, não existe essa possibilidade, porque o fotógrafo é um especialista em breves encontros. Então, você encontrou aquela pessoa aquele dia e nunca mais vai encontrar, e pode ser que nunca mais a encontre, e pode ser que ela nem te reconheça, se você não tiver com um crachá lá com o seu nome, ela não vai te reconhecer. Então, assim, essa é uma ideia muito surrada, né, de que também, talvez, porque a fotografia
tem esse lado mais de arte menor, né? Que os fotógrafos queiram até fotógrafos críticos e apreciadores de fotografia falam muito dessa dimensão da captação da alma. Eu acho isso uma balela, acho isso uma bobagem. Eu acho que a fotografia é superfície. O Avedon dizia isso. Ele falava assim: se você raspar uma imagem, você vai encontrar outra, a mesma. É uma raspadinha. Quer dizer, você vai encontrar outra superfície. Se você raspar uma superfície, você vai encontrar outra superfície. E assim uma certa impenetrabilidade que tem nessa coisa da fotografia, né? Até pela própria ligeireza dela e porque ela está lá para outra função que não é essa de realizar essa psicografia da alma, né? Ô, Bob, durante esse tempo todo de carreira, o seu processo de fazer um retrato, ele mudou muito? Porque, às vezes, eu vou fotografar alguém que você fotografou, já fez uma puta foto da pessoa, e eu pergunto, o Bob fez uma foto sua, né? E eu pergunto, como é que foi? Ele trouxe luz, ele especulo para a pessoa. E a pessoa fala assim, não, ele veio aqui, foi 2 minutos, ele começou, ele foi embora, já nem vi. É uma puta foto. Foi assim? Eu sempre fui muito rápido. Eu sempre fui muito rápido para tudo, aliás. Para o bem e para o mal. E aí eu, assim, vou lá, encontro, não tenho muito... Porque também eu acho que ser fotografado é muito chato, né? Eu tenho a sensação, quando eu sou fotografado, que é meio chato, assim, porque não tem a fala, não tem o movimento, não tem isso aqui, né? Você está lá diante de alguém que está tendo uma opinião a seu respeito, que está pegando coisas que você não sabe nem se tem ou não, né? Que a fotografia de hoje ainda tem essa característica de ser uma hiperrealidade, né? Ela é mais do que é possível ver, né? Você não vê o que você fotografa. A fotografia vê muito mais do que o que você vê. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Então, isso atemoriza, né? As pessoas têm medo. Eu acho natural. Eu acho legal aquilo que você fala, que um bom retrato é um milagre. E eu acho interessante isso, por isso que parece uma terceira entidade, assim. Às vezes, quando eu faço um bom retrato, é estranho. Parece que não... Apesar de eu estar ali fazendo... Mas parece que é tão além daquele momento, né? Eu acho que porque voltando um pouco para essa coisa desse set fotográfico, esses desejos que pairam sobre o set, eu acho que você conseguir... Porque o fotógrafo é um administrador, né? Você administra todos esses desejos aí que estão rolando, né? Esse fotógrafo que eu sou, né? Obviamente, um cara de fotojornalismo é diferente. Ele vai lá, tem o fato em si, mesmo assim ele coloca a câmera no rosto e recorta o fato subjetivamente, né? Mas essa administração desse coisa e fazer e aquilo se realizar para ser alguma coisa é um milagre. Eu acho que é um milagre. Muito legal. Ô, Bob, um trabalho que te deixou muito famoso e é meio inevitável a gente não comentar sobre ele aqui, e é o trabalho na Playboy, né? Que você fez, todo mundo tem, né? É um assunto que todo mundo fica meio excitado, não perdão da palavra, mas e hoje em dia mudou tanta coisa, mas eu quero saber, na época, com você, com aquela idade, eu vou falar das problematizações de hoje, dessa questão do erotismo e tal, mas é uma curiosidade minha, assim, como foi, na época, para você, esse tipo de trabalho, que é, sei lá, é um trabalho que envolve muito dinheiro, envolvia milhões de revistas, você, um fotógrafo naquela época, viajando o mundo. Como foi isso? Eu não quero problematizar ainda, eu quero falar do lado bom desse momento da sua vida. Depois vamos falar da Sim, com certeza. Olha, foi natural para mim, porque foi assim, na carreira de um fotógrafo de revista, você vai sendo chamado, né? As pessoas te chamam, você se oferece para algumas coisas, enfim, tem todo um jogo estratégico, né? Tático estratégico, para você ir se colocando. E eu comecei a fazer a Playboy de assistente de um fotógrafo. E aí eu comecei a conhecer as pessoas que trabalhavam lá. E um dia alguém falou assim, você não quer ou eu pedi, eu não me lembro exatamente. O primeiro trabalho que eu fiz foi com a Vera Zimmermann, que tinha feito a música, o Caetano tinha feito a música Vera Gata.
E ela era minha amiga. Ela tinha, não, naquela época ela tinha 16 anos. Fizeram a Playboy com ela com 16 anos. Você imagina? E tudo era possível, né? Numa época em que tudo era possível. E aí eu fiz essas fotos e, enfim, e durante muitos anos na Playboy eu fazia um pouco a cartilha da revista. A revista tinha toda uma cartilha, 2 fotos de peito, 2 fotos de bunda, 3 fotos enfim. Até que um dia, quando eu já estava mais maduro, eu falei assim, não, eu quero fazer o que eu já era um fotógrafo de moda bem respeitado, e nas fotografias de moda eu incluía muitas pessoas locais nos trabalhos que eu botava um pouco de fotojornalismo na história. E eu sugeria a Playboy fazer isso, sugeria a Maite Proença fazer isso. E a Maite gostou da ideia, enfim, a gente foi em cima do neorrealismo italiano, porque a gente ia para Sicília já, né, fazer esse trabalho. E aí foi fazendo, e as fotos iam com esse caráter. Alguém já viu esse filme, O Incrível Exército de Brancaleone? Que a gente pegava essa coisa meio chinfrim da produção, de não tinha muita produção, não tinha muita preparação, encontrava as pessoas na rua, ela tirava a roupa, fazia as fotos, encontrava as pessoas na rua, tirava a roupa, fazia as fotos, na rua ou em ambientes fechados e tudo mais. Então, isso foi outro marco divisor. A partir daí, eu só fiz para Playboy. Todos os trabalhos que eu fiz dessa forma, com esse jeito, com o meu jeito, e entregava tudo pronto e paginado. E, antecipando um pouco a problematização, essas mulheres, na época, eram um empoderamento, apesar da revista ser toda objetificante, enfim, obviamente, tinha piadinhas de duplo sentido, a revista era uma revista de consumo objetificante, sem dúvida nenhuma. Mas essas mulheres, principalmente essas atrizes que eu fotografava, elas eram empoderadíssimas, porque elas decidiam quem era me chamavam, né? Elas que decidiam quem era o fotógrafo. Elas faziam uma aliança comigo e a gente decidia todas as fotos antes, entregava tudo paginado. Esta foto vai com esta vai com aquela, esta vai com aquela outra, e ganhavam uma fortuna, milhões. Eu não, eu ganhava um quinquagésimo do cachê delas, o que eu acho natural, porque eu não estava nu, né? Então, eles escolhiam tudo, né, Bob? Eles tinham um controle muito grande. Controle de todo absoluto o trabalho, né? de tudo. Obviamente, hoje em dia não teria sentido ter uma revista como essa e tudo mais, mas na época a gente dava um nó nessa história da objetificação, no sentido mais da utilização do corpo da mulher para fazer uma coisa erótica a partir de um olhar masculino, entendeu? Bob, era um olhar feminino que estava ali também dando as ordens, dando as cartas. Hoje em dia existe muito isso, né, Bob? As transformações, tal, o feminismo e que foram muito bem-vindas, né? Essa questão assim. Mas o erotismo não parou de existir no mundo, né, Bob? E eu tenho uma sensação assim que você comenta desses detalhes assim, que parece que houve uma precarização também no erotismo, assim, hoje em dia, porque você entra no Instagram, no TikTok, na internet, ainda existe, as pessoas ainda se utilizam do erotismo, mas parece que tem uma precarização. Não assim. tem uma coisa organizada no sentido de que tinha uma revista que era para isso, que contratava vários jornalistas. Tinha um lado da revista que era muito sério, muito bom, né? Tinha grandes jornalistas lá. O pai do Paulo, Humberto Werneck, foi diretor da revista. Enfim, a revista tinha uma turma de jornalistas incríveis. Rui Castro. Enfim, eu não me lembro de todo mundo, mas era uma turma muito grande. Enfim, hoje eu acho que não tem essa organização mais, né, nesse sentido. É verdade, tem uma precarização. Ô, Bob, e 50 anos de carreira, você viu muito modismo e passarem, né? Você viu assim, uma coisa que era moderno e cool virar retrógrado. Então, hoje a gente se acha assim a gente se acha o moderno e com essas questões todas, mas você acha que elas vão passar também? Vão transformar também? Sim, acho que sim. Né? Acho que, naturalmente, o que é muito... é uma erupção, né, nesse momento, depois vira lava, sedimenta,
nasce árvore, nasce o solo fica rico, para que venha outra, né? Eu acho que isso é natural. O mundo se move assim, né? A vida é um pouco isso, né? Eu acho interessante ter esse olhar, né? Porque a gente olha como se fosse a última verdade, o que a gente está vivendo hoje. Não, né? eu já vivi esse medo muitas vezes, mas a minha experiência, né? Envelhecer é bom nesse sentido, né? De que você já viu passar todas essas correntes, essas ondas, e você está aí, eu continuo naquela marolinha ainda. Não estou mais surfando aquela ondona, mas estou na marolinha, em pé, na prancha ainda, chegando no... Você falou do Francis Bacon, né? Como é que é? A obra só é boa depois de 90 anos? Ele fala isso, que a obra só vai saber se é obra de arte ou não depois de 90 anos. O Bob, o seu trabalho envelheceu muito bem. Eu vi, dei uma olhada de novo. Assim, se não tivesse a frase final, seu trabalho envelheceu. Não, ele envelheceu muito bem. Não, ele envelheceu bem. Ô, Bob, eu acho que um dos motivos disso, do teu trabalho ter envelhecido bem, é que você nunca rezou a cartilha ali. De nenhum... A gente nem falou de moda, nem vai dar tempo, né, Bob? Mas você nunca rezou a cartilha, por exemplo, até da Playboy. Você não rezava a cartilha da revista e até os leitores, às vezes, não gostavam muito. O masturbador de plantão lá da Playboy falava, tira esse Bob Wolf, isso daí e tal. Que era muito arte. Tinha gente na frente, porta, mas eu acho que isso que... janela. Mas eu acho que isso que fez seu trabalho envelhecer tão bem, Bob, porque é muito difícil isso. Uma coisa é a gente fazer um trabalho bom hoje e ele continuar bom nos tempos futuros, assim. A gente está chegando meio no final. Tem tanta coisa aqui, Bob. Pois é. Eu cheguei na metade. É isso que eu te falei. Eu falo muito. E aí, mas a gente vai ter um tempinho para perguntas. Então, quem tiver pergunta, quiser passar aqui, levantar a mão, alguém vai anotar aí. Aí passa para mim, eu faço para o Bob. Ô, Bob, e você é um cara muito ativo, né? Como foi na pandemia? Que você fotografou na pandemia? Engraçado. Porque eu comecei a fotografar os cantos da minha casa. Eu fotografei na pandemia. Eu fotografei encomendado, né? Eu mesmo. Trabalhou? Eu trabalhei, Trabalhei, assim, tinha... A revista Elle me mandou umas roupas lá para onde eu estava. Estava no meu sítio lá verdade, em Gonçalves. Eu vi essas fotos, Bob. Hã? Eu vi essas fotos. E eles mandaram umas roupas para eu fazer o que eu quisesse. Aí eu estava com a minha mulher lá, ficamos 4 meses. E aí eu fiz um trabalho do ponto de vista da dinâmica do trabalho, foi muito novidade para mim, porque, em geral, você faz uma matéria de moda, você começa de manhã, termina de noite, ou enfim, às vezes 2 dias se você está numa viagem, 3 dias se você está numa viagem, você faz com mais calma. Mas, em geral, é num dia só. E lá eu tinha todo o tempo do mundo para fazer. Então, eu todo dia acordava às 6 da manhã, 5 da manhã, sei lá. Fazia 2 fotos e depois fazia no dia seguinte mais 2, no dia seguinte mais 2, no dia seguinte mais 2. E fui fazendo assim. Aí eu não gostava de uma, repetia, de um jeito que não se trabalha. Ficou bom esse ensaio, Bob. Ficou muito bom, Ficou muito... Bob, no meio da fotografia, sempre existiu essa galera louca por equipamento, né? Câmera, discussões infinitas, lentes, tal. Eu sou um Zé Mané nisso. E as pessoas ficam fascinadas por anos sobre lentes, câmeras e tal. Eu não tive muita câmera, tive uma meia dúzia, e tudo da mesma marca, 5D1, 2, 3, 4. E hoje em dia, eu acho todas boas, assim. Apesar da evolução. Fotografia é que nem carro. Câmera fotográfica é que nem carro, exatamente a mesma coisa. Mas você teve um xodó, assim, que saudade daquela, do barulhinho, não, o que aconteceu... Você teve uma câmera predileta na sua vida? Quando eu comecei a trabalhar, com 16 anos, eu usava Nikon, que é uma câmera 35mm, e uma Hasselblad 16mm. Hasselblad eu uso até hoje. Nikon eu passei para Canon. Mas, assim, sempre... Eu até fui muito mais ligado em equipamento do que eu sou hoje. Ô, Bob, você acha que eu preciso gastar 200 mil para comprar a Hasselblad que você tem? Você acha que eu preciso fazer isso? Não, a minha nem vale isso. Ah, não vale isso, não? Não, mas eu acho que não. Depende do trabalho, depende da dimensão que você quer dar. Por exemplo, eu comprei essa câmera Hasselblad porque eu queria fazer um trabalho que eu fiz na rua, das pessoas atravessando a rua. Esqueci de falar disso, Bob, maravilhoso esse trabalho. Ele precisava ter uma dimensão muito grande para poder... Então, eu comprei uma câmera com muitos megapixels para poder fazer isso. Mas... E depois eu tive que comprar computador, porque a câmera não deixa computador nenhum funcionar nessa dimensão. Eu estava no Miro trabalhando nessa época. Ele comprou uma Hassel nova e o computador não abria a foto. Exato.
É o que aconteceu comigo. Eu comprei a câmera achando que estava tudo bem, tive que comprar computador. Então, realmente, aí chega nos 200 mil. Hoje eu não faço questão disso. Não acho até uma câmera meio chata de trabalhar, meio pesada, meio... Sim, Estou gostando de fotografar com celular, para te falar a verdade. Ô, Bob, e nesse livro tem uma foto de celular, né, da Maureen. Eu tenho muitas fotos de celular, ainda mais agora com esse 14, que ele tem 50 megas. Então. Bob, quando alguém vai viajar, sempre um amigo, eu vou viajar para um lugar incrível, que câmera que eu compro? Eu nunca consigo indicar uma câmera. Eu falo, leva o celular. Eu também não. E antes eu tinha uma coisa de uma obrigação. A Susan Sontag que fala isso, que os japoneses fotografavam muito, porque eles tinham uma certa culpa de não estar trabalhando. Então, eles precisavam mostrar que estavam, enfim, em tal lugar para que aquilo se aliviasse a culpa de não estar trabalhando. Esse é um texto dela, que ela fala sobre isso. E eu saía, toda vez que eu viajava, levava aquela câmera. Antigamente era pesado, uma mala grande. Eu falava, putz, vou andar, vou no museu, não sei o quê, vou ali na esquina e andava com aquilo ali, sempre com essa obrigação. E o celular, nesse sentido, veio... Né, ele é um caderno de notas, é um registro da imagem. Enfim, ele pode ser usado até na foto final. Então, eu uso muito, uso a beça. Bob, e a coisa do livro, né? Eu tô tentando achar aqui. Acho que esse aqui é nos outros, né? É. Tem até umas fotos bem... Eu vi isso na exposição na Milan, né, Bob? Umas fotos grandes. Esse que ele fez com essa câmera de grande resolução, assim. É engraçado, Bob. Eu olhei esse trabalho assim e falei, é sem graça, não gostei. Mas depois, assim, é uma espécie de retrato, né, Bob? Exato. É eu acho que esse trabalho dá multidão, conta né? da vida contemporânea, né? O formato, os costumes. O formato aqui não consegue segurar bem, porque é umas fotos enormes, assim, com uma multidão, assim. E eu fiquei olhando, me deu uma certa tristeza, uma melancolia. É melancólico. Né? Melancólico, um monte de gente arrumadinha. Você não vai em lugar nenhum sem melancolia. Eu acho que é importante, é fundamental que haja melancolia no trabalho. Todo mundo arrumadinho para suas coisas, e a gente sempre acha a gente é o centro da vida, da nossa vida e tal. Então, não, aí você vê nesse trabalho, eu gosto muito desse trabalho, enfim. Eu ainda não terminei, eu continuo fazendo ele desde 2012. E ele tem essa dimensão de, assim, da vida contemporânea, das pessoas, esse paradoxo da vida contemporânea, né, de que as pessoas hoje pertencem a grupos, mas afirmam essa individualidade, assim, muito... Enfim, o primeiro momento. Eu também não teorizei muito na hora de... Eu tive interesse. Mas depois vem muito, né, Bob? Eu tive interesse de fazer isso porque eu achei visualmente rico e depois eu fui teorizando com o tempo que aquilo era também um retrato da vida contemporânea, do modo como as pessoas se vestem, do modo como o celular, a presença do celular em qualquer momento em que você está parado, enfim, sim, a arquitetura, clima. Uma pergunta importante aqui. Qual a editora dos livros e onde ele está vendendo na feira? Não, eu vou estar autografando aqui fora e na 2 pontos, né? Saindo aqui à esquerda. Eu vou estar autografando os 2 livros. E ele não tem editora, porque são produções minhas. O Desnorte é minha produção mesmo, porque ele é um livro meio caseiro. E o livro falado ele é um livro do Instituto Olga Costa, também não é uma editora, exatamente. Aqui outra pergunta, Bob. Gostaria que o Bob comentasse sobre fotografar a Pat Smith em situação adversa, com pouco tempo. Fábio Chigara, peraí, Bob. Antes, sobre a Pat Smith, ela vinha para o Brasil, eu fiquei sabendo, eu liguei para o Max, da Companhia das Letras. Max, eu preciso fotografar a Pat Smith, quero muito, por favor, me ajuda. Parada, ninguém vai fotografar ela. Está proibido, não tem nenhuma chance. Mas, por favor, eu preciso de 2 minutos, qualquer coisa. Não, parada, é impossível, ninguém tá. Aí entra no Instagram o Bob lá, fotografando ela. Mas eu perdoo, eu falei, Max não tá aí. Mas eu perdoei. Eu falei, Max, você fez a coisa certa. Isso foi a Soraya que me falou, você não quer fotografar a Pat Smith? Eu falei, lógico. Aí ela falou, aí ela tinha um contato na Companhia das Letras, fez toda essa gestão. Quando eu cheguei lá, a Pat Smith já sabia até quem eu era. E falou assim, não, eu fui
tentar lá me explicar. Ela falou, não, já conheço o seu trabalho, está tudo certo. E aí, você falou a situação adversa? Não, é a situação que existe. Quer dizer, você sempre tem 5 minutos para fotografar, e eu mesmo me outorgo, muitas vezes, esses 5 minutos. Falando assim, não vou lá ficar enchendo o saco do cara, ficar trocando de lugar, fazendo coisas. Eu fui para a minha exposição de 2018, eu quis fotografar o Sebastião Salgado. E eu liguei para ele aqui, falei, não sei o quê, você toparia ser fotografado por mim? Não sei o quê. Ele falou. Aí uma secretária que atendeu disse, ok, tudo bem, eu posso, vou sim, mas eu não vou para o Brasil. Eu não vou estar aqui no Brasil. Aí eu falei, bom, mas eu quero ter ele. Eu falei assim, eu vou para Paris fazer as fotos. E aí eu consegui, a Air France me patrocinou, enfim, eu consegui ir, fiquei lá. E quando eu cheguei lá, eu fiz as fotos dele, terminei. Demorou 20 minutos. Você fez uma viagem daqui para Paris, 20 minutos aí. Ele falou, não. Você veio do Brasil para cá para me fotografar. Ele ficou muito tocado por isso, né? Agora vamos fazer mais coisas. Aí ele mesmo foi me sugerindo coisas, ele andando na rua, ele não sei o quê. Vamos fazer. Ele ficou culpado, né, Bob? Você viajou de avião tantas horas. Ficou culpado. E ficou fazendo coisas. Então, mas assim, a vida do fotógrafo de retrato, você sabe bem disso, é assim, adversidades. Você está lá adiante, a pessoa só tem 5 minutos, 10. Em que pese eu hoje vir referendado pelo meu nome e tudo mais, então tem um certo respeito, e a pessoa está ali para isso, de uma certa forma, eu também não gosto de ficar mais muito tempo, entendeu? Então, com ela foi isso. Ela sabia, não sei o quê, 5 minutos. Estava o Emílio Fraia junto, e o Emílio me falou, já deu. Eu falei, está ótimo, está feito. E depois eu consegui que... Enfim, eu negociei essa foto com a Ellie também, porque no nosso acordo com a Companhia das Letras, essas fotos eram minhas, mas a Companhia das Letras podia usar do jeito que ela quisesse, e eu poderia usar para mim, para as minhas coisas. Ô, Bob, mais uma pergunta aqui, pergunta clássica. Se você ainda trabalha com filme, sente saudade, e, caso afirmativo, qual a vantagem do filme em relação ao digital? Pergunta clássica, né, Bob? Eu não trabalho com filme, não vejo vantagem do filme sobre o digital. E eu acho que fotografia analógica é coisa para jovem. Eu acho importante, porque eu acho que o fotógrafo jovem ele precisa saber os pressupostos da fotografia, que a fotografia analógica dá. Porque hoje eu nem uso mais nada da fotografia analógica. Eu olho no computador, está mais claro, está mais escuro, eu mexo aqui, mexo ali, e não uso mais essas questões. Muitas vezes eu nem sei qual diafragma estou fazendo, eu olho ali e vejo. Então, isso sou eu. Agora, tem muita gente ainda que tem essa coisa muito ligada ao processo em si, né? Às vezes, tem até teorias de que a arte está no processo, né? O ato artístico ele está no processo. O que não significa que na foto digital não haja processo, né? Tem um outro processo, é um outro ritual totalmente diferente. Mas um dia desse eu tentei fazer alguma coisa porque a Ellie queria fazer uma homenagem à fotografia e me chamou para fazer uma foto do Wagner Moura, e eu fui num laboratório fotográfico para pegar o processo de revelação todo. Aí não dava, não tinha luz. Isso a gente simulou a situação toda, fez numa bacia de água dentro do estúdio, com coisa digital, com luz vermelha, e ficou. Ninguém disse que não é digital, que não é analógico, entendeu? Então, eu acho até, não sei se tem alguém aqui muito técnico de fotografia, mas eu acho que eu faria um desafio, se você fazer uma prova cega tipo essas de vinho, botar uma fotografia analógica, botar uma fotografia digital da mesma coisa, com a mesma luz, as mesmas coisas, e dizer o que é uma e o que é outra. Eu acho muito difícil discriminar isso. Eu mesmo não consigo. Sim, com um olhar educado nisso, né? Eu queria fazer um elogio aqui aberto ao trabalho do Bob. É uma carreira muito impressionante, assim. É muito difícil na fotografia você fazer uma coisa boa. Assim, e foi até uma dica que eu recebi no começo da carreira. Assim, não, tenta fazer uma, tentar fazer 1000 coisas.
Não, tenta fazer uma boa. É muito difícil fazer uma boa. E o Bob, ele é muito bom em várias. É muito difícil ter isso na fotografia. Ele é bom em foto de família, ele é bom em retrato, ele é bom em moda, que a gente nem teve tempo de comentar. Ele é bom em nu, e o nu dele não envelhece mal, que não é brincadeira isso. Não é brincadeira. Ainda mais nos dias de hoje. Ele faz livro de arte, é uma carreira muito impressionante, assim, é um privilégio. E o mais legal de tudo é que o Bob ainda está trabalhando. E que é uma coisa que eu acho bom na fotografia, né, Bob? Uma carreira, assim, os nossos ídolos, eles trabalharam até 80, 90 anos, né? E eu queria fazer um pedido aqui, que eu quero ver... não quero ver aposentar... Mas eu já vou continuar independente dos pedidos. Mas é o que eu acho um privilégio nosso ter ainda, assim, é muito legal, assim. Eu sou muito empolgado com o teu trabalho de hoje. Eu quero saber o que você vai fazer amanhã com essa carreira, com essa tua personalidade, assim. Eu acho, não pare, continue velhinho não precisa morrer que nem o Avedon, que ele morreu fotografando, né? Não, mas ele não estava no ato de fotografar, ele estava num lugar fotografando. Mas, assim, eu queria fazer esse elogio e tal. E, Bob, como você continua? Porque muita gente parou, muita gente teve crise, muita gente resolveu abrir uma padaria, resolveu fazer outra coisa da vida. Talvez por que você não larga a fotografia? Talvez eu devesse parar, mas, enfim, não param comigo, né? Então, acho que parar é quando também pararem. Como eu nasci nessa coisa de as pessoas me chamarem para trabalhar, enquanto elas estiverem me chamando, eu estou fazendo. Depois, sei lá, acho que vou indo. Um trabalho avaliza o outro, né? Tem isso. Você faz a palavra sucesso, se eu não estiver enganado, ela vem etimologicamente de sucessão, né? De continuação. Então, sucesso é poder continuar, né? O que você faz de sucesso agora te avaliza para o momento seguinte, para o momento seguinte, para o momento seguinte, né? Então, é isso. Enquanto eu tiver essa possibilidade de trabalhar e mostrar, agora tem o Paulo Caldas, que está aí, o cineasta, vai fazer um documentário a meu respeito, então já vou ter trabalho esses dias. Excelente. Soraya, esses anos. Pode jogar coisa em cima dele, tá? Gente, eu queria agradecer a presença de todos, a honra de falar com o Bob. Fiquei muito honrado. Assim, eu tenho um pânico de falar e pânico de Não público. pareceu, não. Não pareceu, não? Fica tremendo aqui. Você deu conta do recado. Só que quando me chamaram, assim, parecia que eu ia receber um prêmio, eu senti, assim. Apesar da mesa ser sobre você. Então, fiquei muito feliz com o convite da feira e queria agradecer a presença de todos aqui e a presença do Bob. Obrigado, Bob. Obrigado. O Bob vai estar autografando ali, né? Eu vou estar autografando os livros ali na esquina.